Graça e paz, irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos à reunião de oração. Pela graça de Deus, estamos aqui no nosso primeiro encontro do ano de 2021. Pela graça de Deus, vencemos o ano de 2020, apesar das dificuldades que ainda enfrentamos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos proporciona esses encontros mesmo à distância. Graças a Ele, nós permanecemos unidos, debaixo do seu amor, da sua graça e da sua bênção. Após um período de pausa, no final de 2020, hoje voltamos a nos encontrar. E estamos muito felizes em poder contar com a presença de todos vocês aqui em mais uma semana. E no final de 2020, no último mês do ano, em dezembro, nós trabalhamos o tema sobre as metas para um novo ano. E é comum todo cristão que dentro de suas metas para um ano que vai começar é incluir a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. E acredito que ter uma vida de oração está incluso nos planos de todos nós. E há um pouco mais de 30 dias do começo de 2021, como está a sua vida de oração? Como está o seu relacionamento com Deus? Como têm sido os seus momentos particulares com Deus? Você tem colocado em prática o planejamento que você fez para 2021? Bom, o ano está apenas começando. Para que novos hábitos comecem a fazer parte da nossa vida, inclusive o hábito de orar constantemente, precisa de um tempo para que o nosso corpo, para que nós nos acostumemos com os novos hábitos. E na nossa vida espiritual também não é diferente. Começamos o ano há poucos dias, então como está a sua rotina? Como está essas metas? Você tem conseguido pôr elas em prática nesse novo ano? E um exemplo, não há melhor exemplo de uma pessoa com uma vida de oração do que Jesus. E nessa noite eu quero refletir com vocês a respeito disso. Vamos falar sobre oração. Nada melhor do que num novo ano, logo no começo do ano, tentar pôr em prática isso nas nossas vidas. Orar não é uma obrigação, mas é algo que deve fazer parte da nossa vida como filhos e filhas de Deus. Pois através da oração é que nós nos conectamos com Deus, que nós mantemos o nosso relacionamento com Ele. É uma conversa. E essa conversa não pode ser algo difícil, algo sacrificante, mas um prazer. Pois Deus, Ele é o nosso Pai e como seus filhos, nós devemos estar sempre dispostos a nos colocarmos diante dEle para desabafarmos, para conversarmos, para ouvirmos o que Ele tem para as nossas vidas. Então vamos ler o texto que se encontra em Lucas, capítulo 5, verso 15 e 16. Lucas 5, verso 15 e 16. O primeiro ponto que nós encontramos como exemplo na vida de Jesus de oração. A oração e a agenda lotada. Às vezes a desculpa nossa é que a nossa agenda é muito lotada. Durante o nosso dia temos diversos afazeres, diversas atividades. Então, como incluir a oração durante o nosso dia, incluir a oração na nossa rotina? Às vezes, inconscientemente usamos a nossa agenda lotada como desculpa. Mas o que Jesus fazia? O que podemos tirar de exemplo da vida de Jesus? Lucas 5, verso 15 e 16. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar.
Ao ler o capítulo 5 de Lucas, nós podemos enxergar o quanto Jesus estava ocupado, quanta coisa estava acontecendo na vida de Jesus. Jesus estava se tornando conhecido e as multidões o seguiam, perseguiam por onde quer que ele andasse, a fim de que fossem curadas. E Jesus, por mais que atendesse tantas pessoas, por mais que tivesse uma vida tão ocupada, Jesus não deixava de ter o seu momento com Deus. Ele se afastava muitas vezes das multidões para que tivesse um momento de relacionamento com Deus, um momento de conversa, um momento de intimidade com o Pai. Mas às vezes você pode pensar, mas Jesus era Deus, só Jesus para fazer isso, para conseguir essa proeza, essa disciplina de oração, essa disciplina de intimidade com Deus. Mas Filipenses 2, do 5 ao 8, diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não considerou o ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou a si mesmo. Então, se Jesus conseguir administrar o seu tempo, nós também conseguimos, por meio e pela ação do Espírito Santo que habita em nós. Ele nos conduz, Ele nos ajuda e a partir daí, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo e com o exemplo de Jesus, o exemplo que Ele deixou para nós, nós podemos, através de uma mudança de vida, mudança nas nossas rotinas, ter essa mudança de hábito e também ter um momento de oração. Usamos a desculpa que a nossa agenda é lotada, são tantos afazeres, não sobra tempo. Mas quem melhor do que Jesus para usar essa desculpa? Ele poderia ter usado a desculpa de que não tinha tempo. O texto diz que a multidão o seguia por onde ele ia, por onde ele andava, mas ele tirava um tempo. Às vezes ele se afastava da multidão para ter um momento de relacionamento com Deus, pois o poder dele dependia dessa ligação, dessa unidade com Deus. Em Jesus, compreendemos a importância da oração, o quanto era importante, o quanto é importante. Se até mesmo o Filho de Deus, o próprio Deus, tinha o seu momento de intimidade com o Pai, seu momento de oração, de buscar a Deus, nós também precisamos, nós necessitamos dos nossos momentos de oração, de conversa com o nosso Pai. E às vezes poderia parecer que Jesus se afastar, fugir aparentemente das multidões, significava que Jesus não se importava com as multidões, com aquelas pessoas que careciam do seu amor, da sua misericórdia. Não, muito pelo contrário. Por se importar com aquelas pessoas, Jesus se afastava, se retirava para orar, para ter um momento com Deus e entender o que Deus queria para a vida daquelas pessoas. E nós também muitas vezes gastamos tanto tempo em atividades da igreja, em programações, procurando agradar, ajudar as pessoas. Não que isso esteja errado, mas o que melhor podemos fazer também é nos retirarmos. Às vezes precisamos nos afastar por um momento das pessoas, das atividades, da correria do dia a dia, para termos um momento de oração com Deus, um momento de comunhão, de intimidade. Precisamos estar próximos de Deus. Não adianta fazermos tantas coisas, tantas atividades, se nós não temos comunhão com Deus. Precisamos nos relacionar, precisamos orar, precisamos clamar a Ele, buscar a Ele. Tudo começa a partir da oração. Jesus nos deixa o exemplo. A segunda lição que aprendemos com Jesus e sua vida de oração é orar antes de fazermos nossas escolhas, antes de tomarmos decisões. No texto de Lucas capítulo 6, verso 12 e 13, diz que certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Essa passagem relata a escolha dos 12 discípulos de Jesus. Antes de realizar
essa importante decisão, essa importante escolha, ele passou a noite inteira orando, pedindo a Deus direção, pois ele queria que a vontade de Deus fosse feita, não que ele escolhesse os 12 simplesmente por afinidade ou porque tinha gostado de um ou de outro, mas Deus estaria direcionando Jesus para a escolha dos 12 discípulos. Precisamos aprender com Jesus. Podemos e temos livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Jesus conquistou isso para nós. Jesus abriu um novo e vivo caminho. E hoje nós podemos chegar diante de Deus, podemos nos prostrar diante dEle, com todas as nossas preocupações, com as nossas dúvidas, com as opções que temos diante de nós e pedir a Deus orientação para a tomada de decisão na nossa vida. Deus não é um ser distante, mas Ele, como nosso Pai, Ele deseja se relacionar conosco e Ele, mais do que ninguém, se importa com cada um de nós e Ele quer que nós estejamos bem em todo momento da nossa vida, que sejamos bem-sucedidos, mas para que isso aconteça, nós precisamos nos achegar até Deus, ver o que Ele tem para as nossas vidas, seja nas pequenas ou grandes decisões, escolhas que temos. Devemos aprender, precisamos aprender com Jesus e nos achegar diante de Deus com nossas dúvidas, com nossas preocupações, esperando uma resposta, esperando a direção de Deus para a nossa vida. Deus é o nosso Pai e Ele nos tem como seus filhos e filhas amados. E Ele se preocupa, Ele se importa conosco. Então, muitas vezes, algumas coisas nas nossas vidas acontecem, coisas ruins acontecem, que poderiam ser evitadas se antes de nós tomarmos as nossas decisões, nós chegássemos diante de Deus, apresentando a Ele o que nós temos. E precisamos também ter o nosso coração aberto, com humildade, reconhecer que mesmo que nenhuma daquelas opções que temos, se Deus não tiver nenhuma daquelas coisas para nós, com o coração aberto, escolher aceitar a vontade de Deus. Muitas vezes chegamos diante de Deus com as nossas opções, com um leque de opções, mas Deus tem que escolher uma daquelas opções que nós oferecemos a Ele. Mas a palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Precisamos chegar diante dEle sabendo que Ele sempre vai ter o melhor. E mesmo que Ele não escolha nada do que nós desejamos, ainda assim será o melhor. E nós seremos surpreendidos com aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Quando apresentarmos a nossa vida diante dEle, esperando uma resposta para as nossas escolhas e para as nossas decisões. Muitos problemas que enfrentamos na nossa vida são consequências de decisões que não foram tomadas debaixo da orientação de Deus. Coisas que fizemos pela nossa própria vontade, em que não consultamos a Deus e problemas que nós sofremos consequências devido à falta de orientação divina nas nossas vidas. É por isso que em Colossenses, Paulo ora pela igreja, para que eles conhecessem qual era a vontade de Deus para eles. E isso se dá por meio da oração. Nós só conhecemos e só experimentamos a vontade de Deus através da oração. É somente assim que nós temos dentro do nosso coração, da nossa mente, a confirmação de que Deus está aprovando aquela escolha para as nossas vidas. Então, quando você precisar de direção, não hesite em recorrer a Deus. Ele é o nosso Pai, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, de bondade, que está sempre de braços abertos para nos receber e nos
orientar e nos mostrar o caminho que devemos seguir. Aprendemos também com Jesus, dentre tantas lições, podemos tirar uma terceira lição, que a oração é o fortalecimento de Deus para as nossas vidas. No texto que se encontra em Mateus, capítulo 26, verso 36 ao 44. Vou apenas citá-lo, não vamos ler, mas se você quiser ler aí na sua casa, é o texto de Mateus 26, verso 36 e 44. Ali contém a oração de Jesus antes da crucificação. Jesus, ele sabia por tudo que ele passaria e por isso essa aflição, essa angústia fez com que Jesus se prostrasse diante de Deus em oração. E até mesmo por tanta angústia, por tanto desespero, pelo que lhe aguardava, o suor de Jesus caía em terra como gotas de sangue. E Jesus, em oração, pediu ao Pai para que, se fosse possível, evitasse que ele passasse por aquele sofrimento. Mas também Jesus deixou claro que, todavia, a vontade de Deus fosse feita. Que a vontade de Deus, Jesus queria que a vontade de Deus prevalecesse. E muitas vezes, nós também em situações difíceis, em momentos difíceis, nós queremos fugir dos problemas. Afinal de contas, ninguém gosta de passar por dificuldades, por provações. Mas, muitas vezes, é necessário que passemos por essas adversidades, pois através delas nós crescemos, nós amadurecemos, nós temos o nosso caráter formado por Deus através das dificuldades, através dos momentos difíceis. Você, assim como Jesus, também pode pedir para Deus para que esse momento difícil, essa situação acabe, passe, se possível. Mas se não, isso não acontecer, creia que, por mais que não pareça, esse é o melhor de Deus para a sua vida, pois Deus está te moldando, Deus está formando, forjando o seu caráter. Creia que, por mais que esteja difícil, não pareça, mas essa é a vontade de Deus para a sua vida. Mas o mesmo texto em Lucas, que fala a respeito dessa oração de Jesus antes da crucificação, Lucas ele acrescenta um parênteses a essa oração de Jesus. Lucas diz que Jesus orava, enquanto Jesus orava, um anjo veio e o fortalecia. Então, assim também é na nossa vida, quando passamos por momentos de dificuldades, creia que Deus envia os seus anjos para estar com você e o fortalecer em suas dificuldades. Nós não passamos pelos momentos de dificuldade, de aflição, momentos de angústia, sozinhos, abandonados. Não, a promessa de que Deus estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Então Deus envia os seus anjos, Deus nos dá força, Deus nos enviou o Espírito Santo Consolador, o nosso ajudador. Nós não estamos sozinhos. Então, através da oração, nós recebemos o fortalecimento de Deus para as nossas vidas em meio às circunstâncias difíceis. Com Jesus, aprendemos que mesmo tendo uma agenda lotada, é possível ter o nosso momento de oração com Deus, é possível ter comunhão com Ele. Aprendemos que as nossas escolhas devem ser realizadas através da oração. Aprendemos que recebemos o fortalecimento de Deus através da oração. Quando conhecemos o amor de Deus, a oração passa a ser indispensável na nossa vida. Uma das formas pelo qual o nosso relacionamento com Deus acontece é através da oração. Por isso, o novo ano está apenas começando. Faça uso desse novo hábito. Coloque isso na sua rotina, na sua vida diária, no seu relacionamento com Deus. Que esse momento de oração não seja um fardo, um peso, que seja sacrificante ter que orar,
mas que seja um prazer, pois através da oração, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós estamos em pé, erguemos as nossas mãos em rendição a Deus, esse é o melhor momento que temos na nossa vida, esse é o melhor momento que podemos aproveitar. Por isso, vença a sua carne. Os desejos da nossa carne querem provar que tem outras coisas melhores para fazermos. Coloca cansaço, distrações, tantas coisas nas nossas vidas. Mas vença a carne. Vença tudo aquilo que te afasta de ter o seu momento, o seu relacionamento aprofundado com Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina a perseverar. Por isso, sejamos perseverantes em nossas orações e passo a passo aprofundemos o nosso relacionamento com Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e até a próxima. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Chegamos ao momento dos pedidos de oração. Entramos num ano novo, ano de 2021. Que bom estar aqui com você novamente, nesse momento de oração. E que esse ano possa ser um ano de orarmos
pelas necessidades, pelos enfermos, pela nossa igreja, pelo nosso país, pelo mundo, que possamos orar sem cessar, que possamos dobrar os nossos joelhos e orar pelas necessidades e também orar e agradecer pelas bênçãos e por tudo aquilo que Deus fez no ano passado e fará nesse novo ano. Nos pedidos de oração, nós temos a Beatriz que agradece a Deus por entrar na faculdade. A Rosimeire pede oração pela sua vida. A Oleisa Campos pede oração pelo Júlio Preste, que está enfermo. O Geraldo Campos pede oração pela sua vida. A seminarista Sabrine pede oração por Manaus. Nós sabemos como a situação em Manaus é difícil. Vamos orar por esse motivo. E ela agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. A Nídia Campos pede oração pela sua vida. E a dona Erlinda pede oração pelo seu irmão João Laureano. Reserve esse momento de oração, que você feche os seus olhos, baixe sua cabeça, coloque na sua oração esses pedidos que foram aqui citados, os pedidos que você tem no seu coração. Vamos orar nesse momento de comunhão com Deus. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos no momento de oração, momento de pedir a Deus pelos pedidos que foram entregues a essa reunião. Então vamos orar? Pai querido, Deus amado, primeiramente queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor ouve os nossos pedidos, o Senhor inclina os teus ouvidos. Obrigado por esse privilégio, Senhor. E humildemente queremos interceder por esses pedidos que foram entregues, Senhor. Pedidos esses que buscam a cura, a saúde do corpo, a saúde da alma. Pedidos que muitas vezes pedem pelo trabalho, pelo emprego, pela saúde financeira. Pedidos também que são em relação ao relacionamento familiar, o relacionamento entre pais, entre mães, entre filhos, entre esposo, entre esposa. Essa saúde, esse relacionamento, que o Senhor possa sarar, o Senhor possa cuidar, o Senhor possa realmente colocar a tua mão poderosa na vida dos irmãos. Nós sabemos que nós não temos a quem recorrer, é só em Ti que nós podemos confiar. E humildemente nos colocamos na Tua presença, Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai. Nos ouve, nos ajuda. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oremos todos juntos nesse momento a oração do Pai Nosso, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, mais uma reunião de oração chega ao final. Que bom que você esteve aqui conosco, que você possa estar na reunião de oração durante todo esse ano, meditando na palavra, orando, apresentando os pedidos diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Um forte abraço e até mais.